君はコスモを感じたことがあるか。Voltamos, pessoas! Agora deu certo, gente. Pode falar à vontade que agora deu. Agora tá bom. Deu? Então, pessoas, aconteceu um problema aí na nossa tentativa inicial de live. Glória a Deus! Então, demorou só um pouquinho só pra eu conseguir resolver. Demorou só um pouquinho só. Mas estamos de volta. Deixa eu só passar para as pessoas o link, né? O negócio que voltou. O que aconteceu, gente? Ó, o pessoal já começou a dar oi, boa noite, boa noite, boa noite. Vão me avisando, Pedro, Estela, avisem, por favor, se vocês estão ouvindo tudo direitinho. Tá sim, eu tô ouvindo tudo. Então tá. Então agora deu certo. Então tá, gente, o que aconteceu? Eu tentei fazer a live há uns minutos atrás e eu tava sem som. Então eu parei e tentei voltar, não deu, porque, enfim, problemas técnicos. E aí, voltamos agora. Então, o que estamos fazendo aqui hoje? Vocês já viram que a nossa live vai ser uma live sobre mitos. Então, para falar sobre mitos, obviamente, estamos com a pessoa mais maravilhosa do universo, vulgo Danda. Oi, boa noite. A Danda, que é Tudo a bem? nossa maravilhosa deusa mitológica deste canal. Infelizmente, vocês não puderam escutar tudo que eu falei pra ela da primeira vez, mas eu posso repetir com todo prazer. Eu disse pra ela que eu estava muito feliz de ouvir a voz dela, e é verdade, tava com muita saudade. E ela sabe disso. E eu tô com muita saudade de vocês também. Ah, que bonitinho, viu só? Estamos também com o Alan. Olá, boa noite, pessoal. Que saudade, depois de muito tempo, né? Tem alguns probleminhas agora, mas estamos aqui. Acontece nas melhores famílias. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe, tenta, dá errado e aí faz de novo também, né? É isso aí. Então, só erra quem faz. Exato. Estamos com a Aline também. Oi, e aí, pessoal, também, né? Fazia tempo que eu também tava, né? A gente tá meio complicado aqui, mas finalmente, né, vamos poder não só, né, tá aqui de novo, mas falando de uma pauta que fazia muito tempo que a gente tava tentando, né? E que o pessoal sempre gosta, todo mundo, né? O pessoal, tanto o pessoal do podcast, assim, que gosta de conversar, quanto o pessoal que ouve, né? Todo mundo tava querendo logo, né? Os mitos. E aí ainda deu esse problema aí, mandem cosmos pra nós, pra gente poder fazer direitinho a nossa live. Energia positiva, gente. Pra gente. Gente, então a gente vai falar hoje sobre mitos. Na nossa... já tivemos 16 episódios de mitos. Se vocês não escutaram ainda, por favor, escutem. São conteúdos maravilhosos. E a gente resolveu fazer essa live justamente porque uma das sessões, se a gente pode chamar assim, do podcast que as pessoas mais gostam é justamente a sessão de mitos. A gente estava há muito tempo sem fazer, demorou muito tempo pra gente conseguir fechar essa data pra fazer esse episódio de mitos, e a gente decidiu tentar de uma forma diferente, fazendo em formato de live, pra facilitar a nossa vida, a primeira coisa, né? E segundo, para que vocês também tenham um pouco mais de espaço para fazer perguntas ao longo do programa e tudo mais, que de repente às vezes fica alguma dúvida e é mais fácil durante a live a gente ir conversando com vocês. Alguém está dizendo para aumentar o meu volume do meu microfone. Não sei como fazer isso. Eu supus que estava no mesmo volume das outras pessoas. Não sei se tá usando o celular ou note, Nick? Não, eu tô no PC, na verdade. E o volume do teu PC, se tá, como é que ele tá?
Porque o meu também tava assim antes, quando eu entrei, quando eu vi, tava o volume baixo. Pois é. Vamos ver. Deixa eu ver até aqui se tá mesmo. Pra mim até tá bom. Pois é. Eu ouço bem, mas tipo, vê no programa, no próprio programa. Pode ser que Então, seja lá. tá no máximo. Pronto. Ah, Mas pode dizer que tá baixo. Eu te ouço bem. Enfim. E aí, É, gente. eu consigo ouvir. Legal. Uhum. Enfim, a gente resolveu fazer a live de mitos, mas antes de qualquer coisa a gente precisa fazer as redes sociais. Como o Mazei não gosta muito de trabalhar e eu vim no lugar dele, A gente já sabia, mas aí. né? Quem vai fazer as redes sociais hoje pra nós vai ser o Alan. Sobe a musiquinha. Opa! Errei! Vai lá, Alan, como é que o povo fala com a gente? Nós temos a nossa página no Facebook, facebook.com/podcast sem ceia. Temos o nosso perfil no Twitter, o @podcastcdz. Temos o canal do YouTube que vocês estão acompanhando a gente aqui, que é o canal Sente Ceia, né? Depois vocês podem ouvir também bem bonitinho só o áudio, né? No podcast Sente Ceia, no podcast Sente Ceia no Spotify e no Simplecast, né? E também tem o nosso site, nosso blog, né? Que é o podcast senteceia.blogspot.com.br, que é onde vocês encontram o áudio, o vídeo, referências, imagens, tudo bonitinho para complementar, né, a sua experiência. E claro, tem o Discord, né? Onde você pode conversar com a gente, né? A gente troca ideias e tal. E nós estamos sempre por lá. Muito É isso que aí. bem, já pode assumir meu posto. Maravilhoso. Não, nunca. Eu me coloco o Nicole mesmo. Ai, 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 olha, gente, olha. Tem que pagar, né, Alan? Tem que pagar. Então tá, gente, vamos começar a nossa live de mitos. Trocando a música aqui, vamos ver como é que é. Aqui. Então, gente, como vocês viram aqui na nossa descrição hoje, até foi uma das razões pelas quais a gente resolveu fazer uma live, é que a gente tem 4 mitos interligados para falar hoje. Serpentário, Corvo, Orion e Escorpião. Então, é muita coisa. Vocês vão tirar todo o atraso que tiverem de live de mitos, de episódios de mitos. Antes disso, deixa eu só dar uma passada aqui, que o pessoal tá comentando umas coisas muito engraçadas. Saudades de vocês. Foi o Jefferson que falou isso. A Estela falou que ficou super empolgada da gente falar o nome dela. E disse que o Alan tem uma voz muito gostosa. A gente também acha. Nossa, só vocês, viu? O canal do Breno já me Amaro disseram. mandou saudade também. Já disseram que eu tenho voz de desenho animado já. Nossa. Desenho animado? Não sei se isso é bom ou ruim, mas. E o Cucurica disse que a gente deu um golpe de estado no Mazei. Sim. A gente pensa sempre nisso, mas não tá dando certo. A gente tem que rever essa Na parte. verdade, gente, não existe golpe de estado. O que acontece é que isso aqui é uma monarquia e quem manda sou eu. Então, vocês têm que se acostumar. Tô brincando. Tá. Então vamos começar, Dandinha. Vamos lá. É assim, eu vou começar com o Serpentário, tá? E eu vou tentar dar uma coerência entre os 4. Mas se ficar confuso, vocês assim, pode parar, volta aí que esse negócio ficou confuso, tá? Aí a gente volta. Tá bom? Certo. Então é assim, o Serpentário, vamos falar primeiro desse rebuliço que teve há anos atrás, de Serpentário ser uma das 12 constelações e não é, e ficou aquela coisa do é ou não é, né? Vamos por assim, para astronomia, Serpentário perfaz o zodíaco perfeito, tá? Porque
ele faz parte do traçado do Sol na abóbada celeste. Uhum. Então, a gente faz parte daquelas constelações, das 12 constelações. Ele faz a 13ª constelação, né? Uhum. Enquanto que para a astrologia, no caso da astrologia, que é o quê? É a leitura do cosmo com a vida humana, né? É a interligação do cosmo com a vida humana e tal. Não faz sentido ele fazer parte dos signos zodiacais, entrar numa leitura, porque a leitura dele é uma duplicata de Escorpião. Então, para eles não fazia sentido que essa constelação fosse parte do zodíaco na leitura, certo? Então, tem essa diferenciação. Enquanto que para a astronomia, como ele faz o zodíaco perfeito por estar na eclíptica, que é o curso do Sol, de 30 de novembro a 17 de dezembro, então ele faz parte do ciclo zodiacal. Uhum. Perfeito. Mas para astrologia isso não interessa para nada, certo? Então, eu já tinha visto algumas reportagens, alguns estudos falando que ela fica tipo é bem o que tu falou ali, meio que no meio assim das outras constelações, e aí acaba por alguns movimentos da Terra e tal, essa constelação não é vista. É isso, não é? Em alguns momentos ela é vista e em outros não. Não tem uma coisa assim? Porque eu já escutei algumas coisas relacionadas a isso. Depende do ponto da Terra, né? Depende dos pontos da Terra. Porque ela tá encostada na eclíptica, mas é muito pouco. É como se fosse, vamos dizer assim, o pé de Serpentário. Entende? É o pezinho. Depois 90% dela não faz parte, não está no meio da constelação, ela está na ponta, ela passa na ponta. Então, como toca nela, nesse período de tempo, os astrônomos admitem que aquilo faz parte, sim, das constelações zodiacais. Mas não faz, na astrologia não faz sentido, certo? Não vai fazer duas vezes a mesma leitura, uma para Escorpião e outra para Serpentário, sendo que é a mesma leitura. Fica para Escorpião, porque era o que já estava também, né? Era o que as pessoas já estavam habituadas. Então houve um grande rebuliço por isso, mas também não tinha razão de ser todo aquele rebuliço que surgiu quando os astrônomos disseram que sim, Serpentário fazia parte das 12 constelações, certo? Então, Serpentário é representado na carta celeste como um homem barbado e que tem nas mãos uma serpente, certo? Perfeito. E na antiguidade ele era a imagem do Asclépio, ou Esculápio, no caso dos romanos. Nas tradições mecenas, Asclépio é filho de Arstone, que é filha do rei Leucipo, e do deus Apolo, mas com união consentida pela mortal, certo? Mas nas tradições que é generalizada, ou seja, aquela que é admitida pela maior parte da Hélade, ele é filho do Apolo, que era namorado pela filha do rei Flégias, que é Tessálio, que é a Córonis, e ele faz desta sua amante. Eu vou reafirmar uma coisa que eu sempre falo nos podcasts de mitos, que é a diferença entre ele ter essa mulher como esposa e ele tomar aquela mulher como esposa, certo? Quando está designado, ele tomou essa mulher como esposa, ele tomou sem o consentimento dela. Ele fez dela sua amante. Não queria saber se ela queria ou não. Que certo? É mais ou menos o que eles fazem normalmente na mitologia, né? Exato. A maior parte, né? Na maior parte, eles tomam a mulher com sua esposa. Ou seja, eles fazem sem o consentimento dela. Nesse caso, correu mal. Por quê? Coronis já tinha uma paixoneta, não é? Por Isquios, que era filho do rei Arcádio Elato. E ela tinha um caso com este príncipe, né? Com este rapaz mortal. E ela esconde isso dos deuses e dos humanos durante algum tempo. Ela toma confiança, né? Do que ela vai fazendo, porque ninguém descobre durante um tempo. E ela descuida-se do que há no céu. As aves, não é? Que voam no céu. Então, em tempos,
os corvos eram como os cisnes. Eles eram brancos, os mortais amavam eles, Uhum. né? E ele tinha uma formosura, ainda em preto ele é bem, bem formoso, né? Eu falo que eu adoro corvos. Ele é bem formoso, preto e branco. Ele era formoso e amado pelos mortais e pelos deuses. Só que um desses animais viu a Coronis como amante, Ih! voou até onde estava o Apolo e deu a notícia pra ele, né? Olha que você é corno. Quer dizer, o corvo é X9. Por isso É, que ficou X9. preto, é isso? Exatamente. Ele foi lá. E aí o Apolo ficou enfurecido, né? Flechou ela. E enquanto ela estava morrendo, ela disse que estava esperando um filho do deus. Vítima Lia. E ele, o que que faz? Ele consegue tirar a criança dela, né? Consegue salvar a criança, mas não consegue salvar ela. Uhum. E por ser tão precipitado, né? Por ter agido no impulso, ele fica com raiva dele mesmo. E fica ainda mais com raiva da ave, que veio Que veio contar. trazer aquela claro. manobra. Se É, a ave veio- não tivesse contado, ele não ia saber que era corno e não ia. Exato. Era um corno, mas o que adianta? Se a gente não sabe mesmo, né? O que interessa? Né? Se os olhos não veem. E ninguém sabia também, se você for ver, nem ele, nem ninguém sabia, né? Porque ela tava fazendo um negócio bem feito. Sim, Portanto, sim. Ele não podia saber que era o último a saber, pronto. Uhum. E o que ele faz? Quer Ele dizer, transforma... o mensageiro é sempre o cara que se ferra, né? Exatamente, já fiquem sabendo disso, não é? O que ele faz? Ele cata a espécie inteira, que é os corvos, faz as penas deles se transformarem em negras e profetiza que eles seriam um símbolo de mau agouro. Ou seja, elas são colocadas no céu, esse corvo em especial é colocado no céu como um símbolo de castigo para quem fala da vida alheia, certo? Então, o que acontece? Apolo consegue salvar descarregava e coloca o nome de Asclépio. Uhum. E nisso nós temos uma outra versão, certo? Nós temos essa versão que é a mais conceituada, mas temos uma que era aceite, vamos dizer assim, como parte desse mito, né? Porque podia integrar nele de uma outra forma, que é no santuário dedicado ao Asclépio, né? A cidade de Epídrabos, que havia uma outra versão onde a princesa viaja com o pai, essa mesma princesa, não é? E ela, sabendo que estava grávida do deus, ela abandona a criança na cidade de Mirtil. E ele seria encontrado e amamentado por uma cabra e guiado por um cão pastor, né? Que leva o seu dono até a criança. E ele repara que essa criança está envolta em luz. E ele decide não tocar no bebê, mas faz uma prece para Apolo, levando ele até a criança. Portanto, essa é uma versão, vamos dizer assim, não generalizada, mas é aceite também como uma parte oficial do mito. Uhum. Por ser escrita e está situada na época que é do templo dedicado a esse deus, vamos dizer assim, né? E nessas duas versões, o que acontece? Asclépio pega a criança e entrega para Quiron, para o centauro Quiron. Nós já falamos dele no podcast de Sagitário. Sagitário. Uhum. Exato. Quem não ouviu pode ir lá ouvir a história de Quiron. Então, Quiron ensinara muitos heróis e o Asclépio ele ensina na arte de medicina. Na Ilíada, nós vamos encontrar o Asclépio como o rei da cidade micena de Trica, onde ele é casado com Epione, né, a filha de Mérope, e tivera com ela 3 filhos, que é Macaone Podáliro, que vocês encontram como médico dos aqueus, e uma filha que é o Acéson. Ou seja, Asclépio vai se tornando aos poucos um médico exímio e insubstituível, né? Uhum. E que tinha uma ambição a mais do que curar as pessoas. Ele
ambicionava algo mais. Ele se sentia incompleto só em curar certas doenças. Então a Atena entrega para ele o sangue da Górgona Medusa. Tá? Medusa era a única das 3 Górgonas que era mortal. Ela foi decapitada por Perseu. E Asclepio estaria destinado, ou seja, é aquela coisa que nós já falamos em diversos podcasts de mito, que é a pessoa está destinada a cumprir certas coisas erradas para que venha outras consequências, certo? No caso, nós falamos também da Medusa no podcast de Pegasus, também já fizemos, tá na plataforma para quem quiser, não é? Então, o que acontece? Ele tem em mãos algo grandioso, certo? Que é o sangue da Górgona. E é esse sangue que consegue trazer pessoas de volta à vida. E ele, a partir daí, ele não cura. Ele cura aqueles que são curáveis e devolve a vida àqueles que vão perecendo no caminho dele. E entre eles estão inúmeros heróis. Em um dos mitos de Glauco, é ele que faz. Glauco, que é filho do Minos, do rei de Creta. Né? E Glauco é um desses que ele traz, assim como Hipólito, Himênio, Tíndario, todos os heróis que ele vai encontrando, todas as pessoas que ele sente que fazem falta para alguém, ou seja, todos, não é? Ele vai trazendo. Portanto, nós não acabamos o mito de Serpentário, tá? Certo. Nós vamos fazer uma pausa e nós vamos entrar no mito de Órion. Certo. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Serpentário, eu já tinha escutado algumas. Já tinha lido alguns textos da antiguidade e tal, que falava justamente sobre essa coisa do sangue, sobre os lados do corpo, né? O sangue que entra pelo lado esquerdo e o sangue que entra pelo lado direito, ou que sai pelo lado direito. E aí seria toda uma teoria a respeito de por que, por exemplo, quando a gente vai, sei lá, doar sangue, se tira o sangue pelo lado tal e não pelo lado tal. Porque fala que ele tirava, né, curava com uma mão e ressuscitava com a outra, qualquer coisa assim. Já tinha escutado algumas coisas a esse respeito. Mas eu não tinha essa noção de que ele tinha ressuscitado tanta gente. Não, ele ressuscitava indiscriminadamente. Porque, assim, imagina você ter esse poder, né? Aí você sai, as pessoas vêm ao teu encontro porque já sabem, é como Cristo, né? Aquela coisa dos milagres que todo mundo precisa, claro, todo mundo precisa de um milagre. Todo mundo tem alguém que fica pelo caminho, a gente perde pessoas. Então, quando você vê o sofrimento de outra pessoa, você quer amenizar aquilo, não é? Então, se você puder restituir ela, principalmente com o que ela perdeu, você faz. E era o caso dele. Ele ia pelo caminho e ia ressuscitando as pessoas, certo? Então, mas a gente vai parar um pouquinho aqui, tá? Não, ele tá lá ressuscitando. Ele tem muita gente pra ressuscitar, a gente vai focar aqui no Orion, certo? Certo. Deixa eu só dar uma passada aqui no chat, porque eu vi que teve uma galera comentando aqui. O canal do Breno Amaro falou assim: seria massa realmente um cavaleiro serpentário. Que pena que não saiu. Mas saiu, não saiu? Ele existe. Existe. Next Dimension já existia desde sempre, né? Porque Serpentário também pode ser chamado de Ofiuco, né? Que é a China, não é? É a China, desde o começo é a China, né? Só que o Kurumada nunca teve essa criatividade de utilizar todo esse rico mito e tal para a China, né? Pois é. Mas agora, no Next Dimension, eles estão usando, né, o Odisseus, né? Odisseus de Ofiuco, que ele é o 13º Cavaleiro de Ouro, tem toda uma lenda por trás, né? Sim. Que a gente pode falar um pouquinho depois. Certo. O Rafael Nicásio falou que o Jamian é charmoso também. Muito, né? Eu também lindo. Ele também falou assim, até que poderia ser aproveitada essa parte das penas dos corvos no anime.
Um cavaleiro de prata de corvo traiu o santuário pela língua, ele seria deserdado, sei lá eu, e se juntaria aos cavaleiros negros como corvo negro. Olha aí, uma baita de uma ideia, né? Nós temos um cavaleiro negro no Lost Canvas, né? Que é o José, ou como é que ele chama. Né? Isso. Nós temos, eu não sei bem a história, mas é até um contraste bem bacana, porque ele é um personagem muito lindo que veste essa armadura, que tem essa história, ou seja, um ser bonito, como os corvos eram, não é? Até o Bafka que enfrenta ele, não é? Exatamente. E é bem interessante essa. Eu não sei se a linha de raciocínio da autora e do autor e do Kurumada foi essa, mas ficou na minha cabeça esse exemplo de ser um ser muito bonito vestindo a armadura de corvo. Eu acho que o Kurumada, a Shiori, eu acredito que ela se inspirou nessa questão do animal. Pode ser. Mas eu acho que o Kurumada ele pensou mais no lado japonês da coisa, né? Porque os corvos eles têm esse lado mais sinistro mesmo, assim, né? Que essa parte do mau agouro é mais forte lá também, né? Então, assim, os corvos eles estão lá, todo canto do Japão. Eu lembro quando eu fui em Tóquio e os corvos faziam barulho, e todo canto que eu andava da rua escutava corvos e tal, e é impressionante. E eles são grandes, alguns são muito grandes. Eu lembro que teve um que deu uma rasante assim pra aqui cima de também mim. tem. Nossa. Eles são lindos. São bonitos, mas ao mesmo tempo são assustadores também, viu? De noite, você escutar os corvos. De noite, você anda na rua lá no Japão escutando os corvos, dá até um medo, assim. O Alan vai achar que vai ser capturado pelo Jamiana. Né? Pois não é? Né? Nem a Tenda eu já ia a pessoa levando. Vão sequestrar o Alan pro santuário. Nossa. Então, assim, dava aquele. Eu acho que o Kurumada se inspirou mais nessa parte, assim, mais de eles serem mais sinistros e tal. Então, a gente tem o Asclépio ressuscitando geral. E aí, Orion entra Deixa onde? ele lá. Vamos entrar com o Orion aqui. Vamos começar lá dele nasce, né? A gente tem três versões de quem são os progenitores dele, né? Um não tem grande sentido, é só um sentido em termos da personalidade do gigante, né? Que é Poseidon e Euríale, que seriam os progenitores dele. Mas é só pela instabilidade das ondas, do mar, e eles associavam com a personalidade do caçador, do Orion, né? Enquanto que, numa forma grotesca, vamos dizer assim, dizem que ele é filho de Gea. Mas não é bem filho de Gea, e eu vou explicar o porquê. Vamos dizer assim, ela é uma barriga de aluguel. Vamos por assim, tá? Ele é filho de Irieu, tá? O nascimento através de uma cerimônia com os deuses, ou seja, o Irieu dá uma hospedagem a Zeus, a Poseidon e a Hermes, e eles, gratos com essa hospedagem, onde foram muito bem recebidos, ele concede ao rapaz um grande sonho dele, que era ser pai. O que eles fazem? Ele fala para ele sacrificar um boi, ele sacrifica um boi, e esses três deuses urinam no pé do boi. E de seguida, dizem para ele colocar na terra, ou seja, para cavar a terra e enterrar o boi, e esperar as fases lunares, que são 10 fases lunares, ou seja, uma gestação. São 40 semanas, não é? É a fase de uma gestação. Nasce Orion. E por isso dizem que ele é filho de Gea, entende? E ele faz parte da raça dos gigantes. Então, nasce aquele belo homem, não é? Gigantesco, mas com uma fúria sanguinária, uma natureza selvagem, né? No qual gosta da matança, gosta de correr atrás de mulheres, não é? Ele não tem controle sobre as paixões dele, ele segue as paixões dele, certo? Então, nós temos uma versão no qual essa paixão dele leva ele a Quíos, né, onde ele vai se apaixonar pela princesa Merope.
e é filha de Enopion. Enopion que significa cheio de vinho. Esse é o nome dele. Então, o rei, supostamente, né, numa das versões, o rei é meio que apaixonado pela própria filha, né? Uhum. Ele tem um ciúmes doentio pela filha, essa por ela. E ele chama o Orion para acabar com as feras que existem na ilha, onde é o reino dele. Uhum. E ele acaba realmente com a força, com toda a destreza dele, ele faz isso. Ele destrói todas as feras. E na hora de entregar a filha, O cara ele não quer quer, entregar. né? Não quer. Em outras versões, o Orion tenta dominar a filha dele, né? Tomar a filha dele. Uhum. E ele fica revoltado. Então, tem essas duas versões no qual o rei deseja a própria filha e no outro que ele apenas quer proteger a filha da fúria e das paixões do Orion. Então o que ele faz? Ele reza para Dionísio e Dionísio entrega para ele um dos vinhos mais fortes que ele possui para derrubar o gigante. O cara mesmo. Pra chumbar. E o outro que é doido também por vinho, todas essas coisas que são né, naturais dos instintos, e ele se embebeda, dorme, e o rei vai lá e cega ele com uma lança. E ele, no desespero, ele segue para um oráculo, onde ele sabe que ele tem que caminhar até o sol, ele tem que fazer o caminho do sol, para conseguir a visão dele novamente. No caminho, ele vai até a ilha vulcânica de Lemnos e encontra o Hefesto. E o Hefesto fica com pena dele e entrega para ele um guia, que é Sedalion, que vai conduzindo ele na direção do Oriente, onde Orion vai recuperar a sua visão. É aquela famosa imagem onde você tem um gigante com uma criança nos ombros. Este é Orion. Uhum. E ele realmente recupera a visão. E agora nós entramos aqui no estado que ele teve uma segunda chance, não é? Uhum. E ele cruza o caminho com Els, a Aurora, né? E ela se apaixona por ele. Mas ela não tem controle sobre ele, né? Uhum. Então o que ela faz? Ela rapta ele, ela rapta o Orion, mas ela não consegue controlar ele. Então, em uma das versões, e essa é uma versão que se encontra muito pela internet, mas que não é de todo correta, porque não faz muito sentido mitológico, vamos dizer assim. Lá diz que ele tenta violentar Artemis, não é? Uhum. E não conta mais nada, conta que Apolo vinga-se com uma seta, tá? O que ocorre é o seguinte: numa das versões que ele é morto pelo Apolo, são as seguintes. A primeira é que ele e Els vão para Delos e se unem lá, né? E assim como acontece com Medusa e Poseidon no templo de Atena, Apolo também fica lixado por eles estarem ali a profanar o templo dele. Sim. E ele acaba matando o Orion, né? Ele dá uma flechada no Orion. Mas que mania dessa gente de transar dentro de templo, gente? Que isso? No templo dos outros ainda por cima, né? Sabe como é que é mais gostoso? É proibido. Aí, há uma segunda versão, onde a razão do Apolo, ou seja, Els pega o Orion, mas ela não tem controle sobre ele. Então o que ela faz? Ela entrega o Orion para Artemis e diz assim, ó, pega aí o bicho que você sabe domar, ela é uma donzela bruta, né? Porque Artemis é daquelas brutas. Uhum. E ela é a única que iria conseguir dominar as paixões do Orion. Uhum. E ela faz o quê? Ela integra ele no séquito dela, que é só mulheres. Ele é o único homem que ele coloca no séquito dela, para acompanhar ela nas caçadas, para fazer as coisas, para ela ir dominando ele, domando os instintos dele. Uhum. Mas Apolo teme que a irmã aceite ele como amante, né? Porque ele é o único homem que tá ali. E o que ele faz? Começa a perseguir o Orion. E o Orion foge por água, ele foge num rio,
com a cabeça de fora, porque ele é gigante. Uhum. E ele vai até Artemis, quando ele tá distante, e diz que aquele nadador desconhecido que tá fugindo, tentou violentar uma das ninfas. Uhum. E Artemis, sem pensar duas vezes, pega no arco, pega na flecha e acerta a cabeça do Orion. Uhum. Ela mata o Orion. Só que quando ela percebe quem é, né, quando ela vê quem ela acertou, ela fica desesperada e ela corre até o Asclépio, certo? Porque ela sabe que ele é capaz de ressuscitar as pessoas porque ele tem o sangue da Górgona, Aham. certo? E agora vamos voltar para aqui. Só que o que acontece com o Asclépio? Essa altura, tá? Nas versões mais populares, o Hades fica danado, Óbvio, as porque almas tá não vão mexendo pra lá, e no... não sei quem faz uma queixinha pra Zeus. Tá certo? mexendo no Este é o mais coisa corriqueiro. dele, né? Exato. Só que o que acontece? Você não encontra isso em nada, em nenhum diretamente ou indiretamente nos textos, certo? Na maior parte dos textos antigos. O que você vai encontrar nas entrelinhas, tá? O que acontece? Asclépio tá fazendo um desequilíbrio na ordem natural do mundo, certo? Uhum. E quem é que ele vai despertar o interesse? Vocês já devem saber, não é? Na Temis. Temis vai olhar para aquela coisa e vai dizer, mas o cara tá pensando que é quem? Uhum. Não é? Ela precisa ordenar o mundo, ela precisa equilibrar as coisas. E ele tá desequilibrando o mundo, ele tá ressuscitando as pessoas e não pode. Não pode uma superpopulação daquela. Aliás, E ela, pelo amor de gente, Deus. a gente já fez podcast sobre Temis, né? Foi no mito de... Exato. De Libra. E acho que Vai teve achar algum ela e a comentário filha. também em Virgem, não foi? Uma coisa Em assim? Virgem, com Astrea, que é ou Astreia, que é a filha dela. Uhum. Nós fizemos também esse podcast. Tá lá na plataforma para quem quiser. E o que acontece? Zeus fulmina com o poder dele, o Asclépio, com o raio, certo? Certo. Então você vai encontrar em Hesíodo que vai dizer que Asclépio desafiou Zeus. Ou seja, com esse desequilíbrio, né? Tentando ser um deus também, trazendo de volta os mortos. E por isso ele foi castigado. Enquanto que Píndaro vai justificar a morte, destacando o abuso do dom que é dado pelos próprios imortais. Porque foi Atena que deu esse dom para ele. Uhum. Que nem é basicamente um dom, né? Ela deu de presente algo que não era para ser usado assim levianamente, À torta e né? à direito. Ou provavelmente foi feito propósito, né? Ela pode ter entregue aquilo sabendo dos intentos do Asclépio. Então o que acontece? Ele tem nas mãos, na constelação, uma serpente, certo? Uhum. Essa serpente, ela tem um simbolismo de sabedoria e renovação. Enquanto que do outro lado, ela pode ter um simbolismo nefasto, ou seja, qualquer coisa ligada ao nosso descomedimento com os nossos dons. A gente, quando pensa que está fazendo um bem, pode se exceder e começar a cometer o mal através disso. Uhum. Então ela tem esses dois significados. Ele não é um deus, ele não nasce um deus, ele é um herói que é transformado em divindade pelos próprios mortais. Uhum. Então, o que acontece? Ele é colocado nos céus por Apolo, não é? O pai dele, que fica irado com a morte dele, da forma como foi feita a morte. E esse símbolo de Asclépio é tão potente e parece que é tão premeditado pelos deuses. E o que acontece? Ele faz algo, Asclépio faz algo, Asclépio não, Apolo faz algo que vai determinar a hierarquia dos deuses. É o quê? Ele vai fulminar com as flechas dele, ele vai mandar as flechas dele nos filhos de Gé, nos ciclopes. Uhum. Foi quem fez as armas para Hades, para Poseidon e para Zeus. E assim ele vai perpetuar a hierarquia e o poder desses três deuses, porque ninguém vai poder ter armas como eles têm. Uhum. Então, esse é o maior significado da morte do Asclépio. Tudo isso parece premeditado pelos deuses,
Você vai fazer, você vai tentar fazer o bem e tal, mas vai acontecer, você vai levar que Apolo cometa esse ato para que Zeus, Poseidon e Hades fiquem como a trindade poderosa na hierarquia divina, Uhum. certo? O que acontece? Nós temos aqui algo que é importante, que é a híbris, certo? A gente sempre caracteriza isso, que a híbris é o maior pecado deles, o descomedimento. Uhum. Por outro lado, nós temos Órion, que esta morte do Órion foi uma das versões. Agora, a versão mais significativa é o fato de Órion, depois que conseguiu a visão, começa a dizimar as espécies da face da Terra. Ele promete que vai acabar com todas as espécies. E Gaia fica revoltada com isso. E ela faz brotar do solo dela um único escorpião. Uma espécie nova, minúscula, que vai picar o pé do gigante e vai matar ele. Com um único golpe. Uhum. Então, esse escorpião vai ser colocado no céu como um símbolo de algo muito maior, que é, por maior que você seja, há sempre algo que pode ser minúsculo ao seu ver e vai te derrubar. Ou seja, é aquela hierarquia que eles tinham de que o povo, ele aparentemente ele não é nada. Uhum. Mas ele pode ser o impulso para que as camadas mais altas sejam derrubadas. Uhum. Uhum. Este é o simbolismo do escorpião. Esse é o simbolismo do Órion. Então, tanto Asclépio como Órion cometem o maior pecado, que é a híbris. Ou seja, eles têm um poder e eles abusam desse poder, sem pensar nas consequências. Uhum. Eles não pensam em mais nada. Então, tanto um como o outro é vencido por algo que ele não está à espera, que é muito improvável que aconteça. Uhum. E Então, olha que é curioso. isso que tem que ter em mente. O quê? Essa imagem que eu coloquei aqui pra gente dar uma olhada dessas constelações mostra essas constelações, elas estão bem próximas, a de Libra, a de Escorpião e Serpentário, elas estão meio que todas juntas dentro da abóbada ali. E até nos desenhos que se fazem, nos desenhos antigos, porque tem vários desses atlas que mostram as constelações com desenhos, né? Que mostram ali a posição das estrelas, mas que eles fazem desenhos para as pessoas identificarem onde é que está cada coisa. E o Serpentário aparece, o Asclépio, né? Aparece pisando no Escorpião, assim. Achei bem, bem curioso. Eu até ia perguntar se tinha alguma coisa a ver, mas claro, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A Vendo partir toda do a momento. história, né? Exato. E o que eu ia para te dizer, até quando falou assim, eu acho que o Kurumada não ligou e fez as coisas na louca, né? Uhum. Às vezes pode ser, a gente vai dando as nossas teorias e às vezes a gente pode acertar. Mas eu penso que o fato dele ter colocado uma personagem, né, como a China, Uhum. de prata, não sei se ela é de prata ou se ela é de bronze. É não... prata. É prata. É prata. É prata. O Odisseus Ela é não que é tá- de ouro, né? Exato, mas se você ver, ela é a serpente, É. enquanto que o outro é Asclépio. Uhum. Você pode ver que no sentido Isso. mesmo da constelação em si, Uhum. você pode notar que um tem função com o outro, mas não é. A serpente pode ser vista de modo separado do Asclépio. Sim. Uhum. O Asclépio é apenas um condutor, tá a perceber? Ele não é a razão das coisas. A razão tá ali na serpente. Então, se você for ver, se só o Asclépio toca na eclíptica, ele pode ser separado um cavaleiro de ouro, enquanto que a serpente não toca na eclíptica. Uhum. Seria um cavaleiro de prata. Por isso eu acho que não é totalmente incabível ter dois personagens para essa única constelação. É. Porque eles têm funções que não podem estar ligadas, mas que são distintas entre si. Entende? O irônico
O irônico é que no Brasil, na dublagem brasileira, a China ela é chamada de China de cobra, né? De cobra, É. verdade. Ela não Olá, não pessoas. não vem do Japão. Oi, a Isa chegou? É a Isa? Olá. Não, é Não. É a Laura! não é a Laura. Oi, Laura! Olá. Olá. Então, como eu tava dizendo, é engraçado, né? Como não vem do Japão isso, é uma coisa totalmente do Brasil, mas é meio que casa, né? Não sei se Kurumada vai fazer essa transição no futuro e vai dizer que ela, né, é a serpente mesmo e ele seria o Asclepio, né? A figura do Asclepio em si. Uhum. Mas é curioso. Inclusive, o próprio Asclepio, a figura do Asclepio, ela aparece no Next Dimension também. Ele era o primeiro Ryuko, né? Ele é o lendário, é o personagem lendário e tal, que desafiou os deuses. Enfim, a história que ainda não foi muito bem contada. A gente tem um mistério, né? Com relação à origem do Se você Odisseus. for ver o 13º guerreiro, Uhum. em cada mitologia, seja nórdica, seja a oriental, seja no próprio grego, o número 13, um número fantasma, tá? É por isso que normalmente criou-se uma coisa sobre o número 13, a sexta-feira 13, que é o final, né? A sexta-feira é o final da semana, e se for 13, significa mau-agouro, coisas sobrenaturais, não é? Uhum. E o 13 realmente, porque o 13º guerreiro, o que ele é? Ele é aquele guerreiro que não faz parte do grupo, tá? É aquele que é necessário para alcançarem um objetivo, mas que ele não faz parte do grupo, seja étnico, seja no sentido moral, tá? Ou seja, ele é o guerreiro fantasma, certo? Então faz sentido esse guerreiro aparecer agora, e se ele falar assim, tem uma mitologia, ele apareceu agora e não sei o que, ele é o guerreiro fantasma. E porque o 10º guerreiro, sempre, qualquer mitologia, é aquele que não faz parte do grupo, mas que é essencial. Objetivo. Uhum. E você pode ver isso em qualquer cultura. E eu acho que, até pelo que tu contou, Dandana, acho que não é por acaso que ele foi botado nesse contexto, porque a gente sabe que a gente está lidando com duas dimensões diferentes, mas tanto o Hades está ali presente, como a gente sabe que Artemis já apareceu, então pode ser que o Apolo apareça. Então, de repente, não foi por acaso que o Kurumada está meio que tendo em conta dessas entidades, vamos dizer assim. Talvez não seja por acaso assim que ele esteja fazendo isso, sabe? Então. Parece que tá encaminhando a história para algum contexto em que essas personagens todas se encontrem, não sei. É meio problemático botar tanto Deus junto, né? Até porque ele tem mesmo as técnicas dele, ele é bem diferente de todos os outros cavaleiros. Ele realmente faz essa coisa de ou curar, ou na verdade ele é um pouco um cientista louco, assim, ele faz coisas mirabolantes, assim. E na verdade a gente não sabe até onde vai o poder dele, né? A gente sabe, por exemplo, a China, tu falou da China, e ele, no momento que eles estão lidando lá numa dimensão, né, do passado, a China tá sentindo essa influência também, né? Então a gente não sabe também como que vai ser isso, se isso vai ser desenvolvido também, né? Uhum. Mas... Oi? Se você for ver, eu acho que a gente normalmente pensa que ele não sabe o que ele tá fazendo bem, e no final, se calhar, ele tem um pessoal que até tá fazendo esse tipo de pesquisa por ele, né? Isso. Tipo, ele fez uma de prata, que é isso que eu tava falando. Pode muito bem ter uma de prata e ter um de ouro. Ela representando como puseram China de cobra, não é? Porque o Ophiuchus é uma cobra, né? É a cobra. Então, pode muito bem ela ser unicamente essa cobra, ela não é bem uma constelação, mas ela podia ser representada só como uma constelação única. Se fosse por significado mitológico, tá? Não tô a dizer em termos de representação iconográfica, né? Tem um comentário aqui do Benin no chat para vocês comentarem aí. Ó. Ele falou assim: o object da armadura da China é o Asclepio,
Mas é? Sim. Uhum. Não, essa coisa de cobra, como eu falei, é uma coisa que só teve mesmo a dublagem brasileira e tal, mas que, se você para pra analisar, né, toda a simbologia da China, fora o object dela, né, da armadura, ela evoca mais a cobra, né, do que de fato Propriamente. né, o Asclepio, né? É Os mesmo o golpes poder dela- dela. O poder pois é. dela até faz alusão a como o Asclepio morreu. E Uhum. o porquê que ele morreu, não é? Ele morreu exatamente por isso, por ter o sangue da Górgona e por fazer isso. Tudo de renascer. A cobra é um símbolo de renascimento, né? Por causa da troca da pele dela e tudo, ela é um símbolo de sabedoria e renascimento. E ela, não sei se está correto na tradução brasileira, que ela até utiliza raios, não é? Uhum. É uma alusão até pelo castigo que o Asclepio levou, pelo que ele fez. Então eu penso que, como o Alan disse, ela representa muito mais a cobra do que propriamente o Asclepio em si. A representação do poder dela lá, quando ela mexe a garra lá que faz o formatinho da cobra, é envolto em raios aquilo, né? Isso. E outra coisa que me ocorreu assim agora, a gente tava falando aqui, até pra situar um pouco a Laura também, nessa imagem que tá aparecendo agora na tela pra vocês, tem as constelações, quase todas, né? Acho que só falta Orion ali. Corvo acho que não aparece, mas ela apareceria num cantinho, assim, próxima dessas constelações aqui que a gente tá vendo. Mas assim, a gente falou, né, enfim, de todas essas relações, e o escorpião aparentemente é o animal que vem trazer a responsabilidade pelos seus atos, vamos dizer assim, né? Porque como eles incorrem nesses crimes de híbris, que é o descomedimento, como a Danda falou, é um animal pequeno, mas super venenoso, capaz de, né, derrubar e tudo mais. E aí eu me lembrei automaticamente da cena do Miro dando-lhe pau no Canon. Tipo, você tem que assumir essas brancas, irmão. Não é assim, voltar assim, e como se nada tivesse acontecido. Então, mesmo que não tenha toda a profundidade que a gente espera em alguns pontos, e acho que é por isso que a gente faz os podcasts de mitos também, a gente não vê toda a profundidade que gostaria em Senseiya, mas a gente vê alguma coisa. Quer dizer, os caras não tiraram as ideias do nada, né? Normalmente eu sou a pessoa que reclama disso por aqui. Mas também eu confesso que eu tenho que dar um pouco de crédito também, né? Porque não é à toa, né? Tem algumas coisas que acabam fazendo muito sentido dentro da história pra gente. E eu não sei, agora me ocorreu também uma outra coisa. A gente tem vários personagens né, que estão dentro dessas mitologias que a gente falou ali. O pessoal já comentou até do próprio Odisseus, né? A gente comentou da China, a gente comentou do Jamir, que o pessoal comentou ali. A gente tem, por exemplo, em Saint Achô, que eu sei que a Laura gosta, por exemplo, a gente tem o Hegel, que é de Orion, né? Isso. E é engraçado até, porque o Hegel, ele não é um personagem que tem características que remetem a esse Orion que a gente viu hoje, né? Ele não tem nada de descomedido, pelo contrário, né? Ele é super fechadão e pá e tal. Eu acho até que nessa característica entra mais de acordo com o Orion do filme da Ares mesmo, que eu acho que representa um pouco mais isso, né? Até porque ele foi um dos que se tornou um cavaleiro da Ares, né? Então acho que ele representa mais esse lado assim, mais, né, de algo mais selvagem, vamos dizer assim, né? Ele era mais bruto, né? Os golpes deles eram mais físicos, né? Então acho que talvez ele representasse um pouquinho mais isso, assim.
E outra coisa que eu lembrei também, esses personagens de escorpião. O Miro não, porque ele é perfeito, maravilhoso, a gente já sabe. Mas os outros personagens de escorpião, pelo que eu sei, assim, por alto, vários deles têm problemas de saúde, né? O que é super curioso também. Um tem problema cardíaco, o outro tem problema não sei o quê. Oh, cardíaco, adoro. Enfim. Então, quer dizer, não sei se em algum ponto, principalmente o personagem que eu suponho que apareça em Next Dimension, não sei se em algum ponto ele vai ter ou tem algum contato com esse Odisseu. Teve. Inclusive, ele ajudou, assim, na saúde dele. Olha aí, ó, viu? Então, o negócio tá conectado, realmente, né? Só não vou dar spoilers, porque depois se você escuta, ele, né? Não sei se ele já leu. Vamos dar uma passada aqui no chat pra ver o que o pessoal tá falando. Se tem. Vão mandando, gente, se vocês têm alguma pergunta. Vamos ver aqui. A Jamian lindo, Milo feio, que o Curica falou. Depois eu vou comentar uma coisa. Não, pode falar. Não, porque no Sansei Awakening a gente tem uma parte do jogo que a gente interage com perguntas sobre os personagens. A gente vai ganhando corações e vai melhorando, enfim, eles e tal. E tem o Jamian, e uma das perguntas do Jamian é referente aos corvos e o Apolo mesmo. Olha aí. Isso me incomoda, assim, porque às vezes, claro que o jogo também tem muito mais espaço, né? Tem mais tempo e tudo mais. Mas me incomoda um pouco que às vezes várias coisas interessantes a respeito de mitologia fiquem para os jogos e não tanto pro que a gente vê no anime e no mangá, né? O Rafael Nicásio falou que no Japão existe um ser mitológico que é um corvo de 3 patas. Que é usado no escudo da seleção japonesa de futebol, suponho. Não sei. Sim. É verdade. O Anderson Luiz Vulgo Gordinho disse que tem os Tengus, que são corvos yokais. Vamos ver aqui. O pessoal tava falando de Awakening. O Gordinho também falou que o Máscara da Morte é bom se ele for da... Tá, isso é no Awakening. Deixa eu ver. É que o Awakening, né, tem destaque. O Ofiuco tem maior destaque agora, né? Entrou na saga dele e tal. Isso. Então é o que tá em voga, né? Todo mundo só tá falando disso, então. É o que tem de novidade, de fato. O Benin comentou um negócio interessante aqui, ó. Não sei se falaram, mas a flecha de Sagitário aponta para o coração da constelação de Escorpião. No Next Dimension, os 2 cavaleiros mais fiéis ao Odisseu são Escorpião e Sagitário. Ite baleia. Bem mandado. Eu acho, a impressão que eu tenho é essa mesmo, que no Next Dimension, com o Odisseus e tal, o Kurumada tá mais dedicado em focar na mitologia do Asclépio, né? Ao redor dele, tal, da constelação também, do que quando eu era com a China, né? Eu acho que agora tá focando mais nisso aí. É como se realmente tem aquele aspecto divino, né, do personagem, da mitologia também, né? E a armadura mesmo no Next Dimension, ela tem uma aparência mais pomposa do que a da China, né? Que é de prata. Inclusive ela é uma de ouro, né? Então, sei lá, se de repente... É uma coisa que não tá muito bem explicada ainda, como é que funciona a relação entre os dois e tal, porque que existem 2 armaduras e etc. Mas não descartaria, né, a possibilidade de ser, de repente, a do Odisseu ser uma divina, né, da China. Então, enfim, a gente não sabe ainda, não tá muito bem definido. Porque o Kurumada também, pra mudar as coisas, é um estalo, né? Fazer uma dessa mesma forma, a gente não sabe nem qual é a intenção dele, né? Porque pois é. Ninguém sabe o que ele quer fazer, assim, ele tá bem... E eu acho que talvez ele tenha aparecido exatamente por como a Athena queria salvar o Seiya, eu acho que ele tem alguma funcionalidade nisso aí, eu não sei se ele vai fazer alguma coisa de fato, mas como ele tem esse poder, eu acho que de repente, né, alguma coisa pode ser ele que vai... Se a gente for levar ao pé da letra da mitologia que a Dana nos apresentou,
é o cara que ressuscita os heróis. O Seiya é o maior herói de Seiya. Então, Ah, de certeza. Esse digrama aí não morre, mano. Agora então. mas é engraçado, né? Porque até então, eu não sei se estou errada, mas até onde eu me lembro, o Seiya não tinha morrido, né? Ele tava em vias de. Ele tava Mas num ele não- processo ali meio, quase um coma, vamos dizer assim, né? Num estado, Uhum, né? Meio no limbo, vamos dizer assim. exato. Gente, mais dúvidas, questionamentos, informações sobre personagens. Tem alguns personagens que são um pouco. Que aparecem em outros materiais, em guidance e tudo mais. Só que aí acaba ficando muito. É muita informação pra gente trazer numa tacada aí só, né? Dá pra pegar um pouco de Asgard, né? A Hilda de Odin, né? Ela tinha o corvinho com ela também, né? Que é a ave que representa também, né? Sim. Nesse as caso aves é de por causa Odin, de né? Odin, né? É de Odin, Uhum. porque A são Hilda os olhos de Odin, né? Isso. Que Eles também são tem dois sentido, né? corvos. Porque é um animal que dá a mensagem e tudo mais, né? Exato, é quem observa a Yggdrasil, né, para ele, é quem realmente consegue ver todos os mundos e levar a informação para ele. Acho que é mais nesse sentido que ela tem, porque os corvos Isso. para os nórdicos já não são de mau agouro, né? Eles adoram os corvos. Uhum. Uhum. Até voltando, o Jamian, ele tem uma parada assim, não tem? Porque ele fica observando o que os de bronze estão fazendo com os. Antes, né, de raptar a Saori e tudo mais. Ele fica, não fica observando os. Eu acho que sim, acho que tem qualquer coisa assim. Ele fica na espreita, né? Até aqui ele a Saori fica na fica sozinha espreita. e aí ele pega ela e tal, né? Isso. É mais uma ele cena de covardia, não é? Tem aquela Quando- cena da covardia. Quando eles saem do Coliseu no mangá, aí vem os corvos. Isso. Aí alguém fala, tem um monte de corvo, isso é meio estranho. Ah, E sim, aí já a vai Saori é entregar. raptada. Já vai entregar Até todo o no serviço, anime, né? no anime eles até colocam essa fala no Wiki também, do Wiki sair do Coliseu, ver o corvo, vai pensar assim, nossa, isso é mau agouro. Depois ele mesmo fala, não, deixa a besteira, ele deixa pra lá e vai embora. Que não foi a primeira vez que a Athena foi quase sequestrada, né? Então, não deixa de ser um fato complicado. Quer dizer, no clássico, né? Esqueci no Shantia Show, né? Mas pensando no clássico, né? Era a primeira vez que a Athena, né, correu um risco maior, vamos dizer assim. Né? Uhum. No mangá é. E olha que curioso também, a minha mente faz umas associações muito estranhas, pessoal, me perdoe. Mas quando a Dana tava falando sobre essa questão do 13º Cavaleiro e de como esse personagem é sempre é um cara que é essencial ou que é super importante, mas que não tá bem dentro do grupo. Olha como faz um paralelo muito louco com a figura do Ikki, por exemplo, porque o Ikki também não faz parte daquele grupelho ali, né? Embora seja super importante e enfim, e vá aparecendo depois. Eu não sei em que ponto está Next Dimension, eu nunca mais li, eu não sei o que está acontecendo lá. E eu não sei se o Ikki aparece também lá. Parece. Mas eu chutaria grandes embates com essa figura do Odisseu, porque o Ikki não aceita muito desaforo, não. E esse cara, pelo visto, também não, né? O Benin, Eu acho que vai ter mais embate ainda. o Benin falou assim, ele e o Ikki estão juntos nas portas de Buda. Teve essa história aí, realmente. Ih, Timalia. Já rolou um encontro, né? De fato, mas o que vai ter, em que vai dar isso a gente não sabe, né? Ainda. Sim. Ai, ai, ai. E de Orion também tem o que ninguém mencionou, o do Ômega, o Eden. O Eden. Ah, verdade. É verdade. Inclusive o Eden, ele é no Ômega, como a Aline bem lembrou, né? O Eden, ele é o Orion, né? E ao mesmo tempo a irmã dele, ela se torna o Escorpião, né? Isso. Escorpião, É. né? Mas Inclusive, eu não isso sei.
Eu não sei porquê, não sei porquê. Eu achei estranho, eu achava que os dois iam ter um embate, sabe? Em algum momento, mas o anime não leva pra esse lado, né? A história não leva os dois a se enfrentarem. Eu queria ter visto esse embate, sabe? Mas a Dani ia falar alguma coisa. Diga, Dani. Não, eu acho engraçado este da irmã ser o escorpião, porque se você for ver, indiretamente, né? Já é a mãe do Orion, Uhum. né? Ela não gerou ele, não copulou com outro ser e teve ele, mas ela, foi como eu disse, foi uma gestação alugada ali, né? Uma barriga de aluguel, vamos dizer assim. E depois ela mesma cria o escorpião pra matar ele. Podiam ter aproveitado muito bem isso no homem, né? Pode ser analogia também até a figura da Medeia, não na mitologia, não. Isso. Na figura da Medeia do personagem do homem que eu me refiro. Que ela também era a mãe do Éden, né? Mãe biológica dele. E foi uma madrasta, uma mãe de criação da Sônia. Ela que de fato nomeou a Sônia como escorpião. Ela criou o escorpião que acabou, né, ficando lá do oposto do próprio filho, né? Isso. Então, Que também tem faz muita todo relação. sentido porque tem a ver com a Medeia da peça, né? Da que matou os mitologia, próprios né? filhos e etc. Exato. Também tem isso. A Medeia tem esse aspecto também. É um personagem muito interessante também. Quando a gente chegar no mitos, né, no mito assim de personagens fora da. Que a gente tá falando basicamente das constelações, né? Isso. Mas se a gente for um pouquinho pra fora disso, tem muita coisa interessante também pra explorar. Uhum. Vamos ver aqui o que mais. O Rafael Nicásio falou que no jogo antigão de PS2 tem uma parte lá que você libera que enfrenta a Shaina com a armadura dourada. Verdade, foi a primeira vez que a gente viu isso acontecer. E no Zodiac Brave tem também ela, uma versão de. Foi, também teve uma referência a isso. Era um extra, né? E ela meio que perdia. Se eu não me engano, ela virava o Cavaleiro de Ouro, mas basicamente a armadura ela não mudava de forma, só mudava de cor, né? E ela ficava meio perdida, assim, meio confusa e enfrentava você e depois passava e aí, enfim, passava a história. Né? Não tinha muito que elaborar, porque era um extra muito extra, né? Muito assim, solto dentro da história. Não tinha muito a ver, né, com a história. Mas foi a primeira vez, de fato, que a gente viu a Shaina de Ophiuco como de ouro, né? Foi a sementinha ali já. E agora me ocorreu uma coisa. Poderiam ter aproveitado muito melhor, né? A China como talvez até como Asclepio mesmo, né? Imagina a situação. Como é o carinha do último episódio que a gente assistiu? O Cassius. Imagina o Cassius morre por amor e a China ressuscita ele depois. Já pensou? Vixe, Maria. Meu Deus. Fiquem com esse questionamento. Não sobre o assunto. Num mundo alternativo onde, né, a Shaina teria uma importância maior, que eu acho que ela é uma personagem. Ela é uma personagem que foi subaproveitada, eu acho, assim, porque ela tem um potencial muito grande, ela participa em algumas coisas, o anime até tentou tirar mais dela do que o mangá, né? Mas ela, se o Kurumada tivesse explorado esse lado do Asclepio desde o começo com ela teria sido fantástica, ela podia ter sido de repente até alcançado o sétimo sentido, a armadura divina, tudo primeiro, se o Kurumada quisesse de fato ter trabalhado com ela, né? Ela tinha um tremendo potencial para ser explorada ali. Sim. Kurumada sendo Kurumada. Do prólogo. No prólogo do céu. Oi, não, fale. Não, é que acho que nesse ponto não dá nem pra dizer muito que é culpa do Kurumada só porque eram o Shonen naquela época, assim como o Sancinho, por exemplo, em Dragon Ball não existia o Super Saiyajin mulher, por exemplo, até agora, que resolveram botar num filler depois de muitos anos. Então a gente tinha um período que o Shonen era muito mais voltado para o público masculino, né? Então, claro que depois foi ganhando mais espaço agora que tá tendo uma releitura até para as mulheres, né? Então, acho que nesse sentido. Eu não sei. Também tem aquele detalhe, né? A gente começa a questionar também se foi uma coisa do Kurumada mesmo ou se foi uma coisa da editora, né? Como você falou, do Shonen. Porque assim, o primeiro mangá do Kurumada era Sukeban Arashi, né? Que é uma protagonista feminina.
É uma protagonista feminina. Inclusive, eu acho que a Shoko é quase um redesign dela. Uhum. Assim, pra mim é a Timaki olhando aquela menina e falando, vou fazer uma personagem meio assim. Porque pra mim ela é muito. Ela é muito parecida em design, assim, tipo, a Shoko parece a menina que eu esqueci o nome dela no traço da Timaki. Pois é. Então, assim, E tanto eu em nem personalidade também. Sim, eu não sei realmente se não era vontade do Kurumada fazer mais e não foi possível, ou não sei. Porque ela, pelo menos, a Shine, ela tem um aspecto muito forte como vilã até, né? Pelo menos no anime isso é até mais forte. Ela é a primeira vilã que a gente vê, né? Porque ela bate de frente com o Seiya, logo no primeiro volume. Então, tipo, ela tinha tudo pra ser a vilã da primeira linha ali, da primeira fase. Ela tem Assim, um pouco de Nikki, não é? Ela é meio anti-herói. Eu acho que ela É, anti-herói. e assim, não me esqueço do combate. Pra mim tem uma coisa muito marcante, tá aí, que muita gente subestima o Ômega, mas o Ômega também tirou muita coisa boa, assim, explorou muito ela também nesse aspecto. Porque, tipo, no Ômega, ela é uma figura importante no começo da história. Você vê que o papel que ela não teve no começo da história, né, como personagem atuante junto aos protagonistas e tal, ela tem no Ômega, no passado deles no Ômega, né? Porque no Ômega, naquele período, né, de história que antecede a história do Ômega, ela de fato foi pro campo de batalha ao lado deles, lutou junto com os Cavaleiros Lendários, né, junto. E ela era uma das poucas que estava lá junto, e quando tudo terminou e que todos ficaram contaminados, ela, né, ficou incumbida pelo Seiya, até aparece num dos jogos lá do Ômega, né, o joguinho do meu nome, do PlayStation portátil, PSP. Isso. Aí ela aparece essa historinha do Seiya basicamente confiando, né, a Athena e o Koga a ela também, né? Então, assim, ela cria o Koga junto com a Athena lá, passa aqueles anos na ilha. Ela enfrenta o Marte, quando o Marte volta, ela que peita ele sozinha, assim, sabe? Então, assim, ela é muito legal, a Shine. É uma personagem que, sinceramente, se refizessem do zero o Saint Seiya, eu acho que ela merecia ter todo um destaque, sabe? Ela é muito legal e ela também é uma das poucas personagens que ela tem muita mudança no meio, que pra gente fica muito estranho, porque ela começa do mal, aí ela gosta do Seiya, aí ela some, aí no Ômega ela cuida do Koga, então, tipo, é toda uma redefinição de personagem, tem toda uma mudança na... Sim. O que Ela faz mostra um lado maternal, que a gente não tinha visto, né? Então... faz super sentido com a questão da cobra, né? Que foi o que a Danda falou, das serpentes, que estão sempre trocando de pele e trazendo essa ideia de renovação e de mudança o tempo inteiro. Ela peitou o Poseidon também, ela encarou lá junto com os outros, o Thanatos, né, sobreviveu também, então assim, né, aguentou aquelas rajadas dele. Então, é um personagem que, né, tem uma história. Ela tem uma história que foi subutilizada, mas ela tem história, né? Se for parar pra ver, ela tá em vários momentos especiais da série. E a China tem esse negócio aqui com essa sei lá, esse romance aí dela com o Seiya, essa coisa dela gostar do Seiya. Quando ela aparece ali naquela luta com a Aiolia, ela parece muito passional, né? Mas aí quando chega em Hades, em Poseidon e Hades, a gente vê que a China também é muito, tipo... Ela é muito por Atena, assim, também. Eu acho até meio estranho no Prólogo do Céu, por exemplo. Parece que ela vira casaca, mas parece que ela tá meio que planejando também, que ela tá tentando jogar o Seiya lá pra frente. Mas a China tem esse negócio de, tipo, ela luta aparentemente ela luta pela justiça, assim, também. Quando a Saori vira Atena, me dá a impressão que a China foi uma das pessoas que, tipo, sei lá, foi enganada, ou, sei lá, não sabia. Mas ela entra também com isso pra valer, assim. Pistola, eu acho. Por essa coisa da enganação, um pouco. Ela é muito ambígua. Você nunca tem uma noção do que ela realmente quer, do que ela realmente tá querendo. Tipo, ela fica ali, parece que ela tá em cima do muro, mas ela não tá. Ela tem as ideias dela e ela vai driblando, né? Ela vai lutar do lado das pessoas com que ela tava lutando contra e, tipo, vai na moral, assim mesmo. Vai de cabeça, assim.
Uhum. Ela é muitos extremos, né? Ela, quando ela é boa, ela é muito boazinha, ela é toda. Né? Ela mostra aquele lado carinhoso, afetuoso com Seiya. Ela tem esse lado Com maternal coelhinho. com o Koga. E também com a Yoshino, quem não tá acompanhando o episódio G, né? Ela chega a se desfazer da imagem dela de cavaleiro. Ela chega a assumir a imagem de uma mãe, né? Ela, de fato, se encarna no papel de uma mãe, cuida da Yoshino e tal, e, né? Ela tem todo esse papel maternal, ela é muito extremo, ela chega ao extremo do extremo da bondade, e ao mesmo tempo também quando ela não é boazinha, ela também chega aos extremos da violência, né, de ser uma vilã. No anime especialmente mostram muito isso, quando ela dá aquela surra na Marin e tal, ela não tava nem aí, né? Ela tava surfando E no mesmo. anime, especialmente, ela tem uma coisa de querer matar eles, assim, que é um negócio que ela vai várias vezes, não, eu vou lá, eu que vou. Sim. Ela é uma personagem mais rica, eu concordo com o Rafael. Dá pra gostar mais dela do que da Marin, porque ela é muito mais rica que a Marin. A Marin naquela posição boazinha dela, ela não dá muitas cartas, não há muitas cartas com ela. Uhum. Ela tem aquela posição e até chega a ser apagada. É uma personagem que é facilmente ofuscada. Enquanto que a China, mesmo sendo uma personagem secundária, né? E que o próprio autor tente colocar ela num papel mais apagado, ela sobressai e as pessoas conseguem ver além daquilo que ele quis mostrar, não é? Uhum. Tipo, essa ambiguidade dela, essas jogadas que ela faz, realmente enriquece muito o personagem. É mal aproveitado, né? Em todo caso, no clássico ela está sendo um pouco mal aproveitada. Mas nós conseguimos ver potencial nessa personagem, o que não dá para ver na Marin, né? E, por exemplo, na June, ou quando você tem um personagem que é aquilo, tipo, ou é inteiramente má, né? Ela é inteiramente má, ou é inteiramente boazinha, ela segue aquela linha e você já tem o que esperar dela. A China, nós não temos o que esperar dela, nós nunca sabemos para que lado é que ela vai, né? Sempre uma surpresa, como as cobrinhas. Exato, como as cobras. E como realmente, se você for ver, é exatamente como o que eu tava falando sobre o recurso, né? Ela é um recurso. Uhum. O sangue da Górgona, ou essa cobra que a Asclepio traz, é uma coisa que vai depender muito do que quem possui quer fazer. Uhum. Então, ela é assim, você vê que ela pende pro lado melhor. Ela tem a justiça dela e essas coisas diferentes do que acontece com o Máscara da Morte, né? Nós temos um caso à parte, que o Máscara da Morte tem lá o ideal dele de justiça, e ele segue. Ela segue um ideal de justiça dela, mas ela sabe gerir bem o que está acontecendo à volta dela. Uhum. Então você vê isso no prólogo do céu, você vê que ela sabe gerir, ela sabe que ela tá do lado de Atena, mas ao mesmo tempo ela sabe que quem tá acima dela é Artemis. Então ela joga com isso para ajudar o Seiya. Você vê que ela vai tentando fazer as coisas. Então, a riqueza dela tá justamente nesse detalhe. Uhum. Sabe quem é muito rico também, que salvou o dia? Aparentemente, os escorpiões. Porque essa galera aí é que bota freio no restante todo, pra quebrar. Né? É verdade. Então, É verdade. O Miro falando pelos cotovelos, tá como eu. de parabéns. Sempre defendi, sempre amei, acho lindo, acho maravilhoso. Inclusive, acho que tem que ter um mangá e um anime todinho pra ele falar o que ele quiser. Incrível. Um podcast só dele. Que é pra um seminário. Lógico, gente. Muito herói. Ele que não me convide porque nós dois não dá. O anime do Milo vai ser um grande monólogo. Ele e o Camus, então, meu Deus, imagina uma cena. Que peca. Mas falando sério agora, essa questão desse... Eu não sei muito sobre os outros personagens de Escorpião, mas a função do Miro em particular é exatamente essa. É colocar as pessoas que estão
fora da linha, digamos assim, um pouco no seu lugar. O Canon é um cara que cometeu vários crimes de híbridos o tempo inteiro, né? Sim. E Assim, o ele Saga é o- também, só que ele não foi pra cima do Saga porque não deu. O Seiya foi pra cima do Ia Saga. tomar um tapa. Só isso. É, lógico. Mas isso é outra discussão, Aline. É outra discussão. Né? Mas ó, o canal do Breno Amaro falou, ele é punidor. Sim, tem toda uma ideia Aí a sobre noção do escorpiano também, daquela coisa do justiceiro, né? O escorpiano, um ele pouco não de deixa a vingança coisa... também e tal. Mas tem um fato engraçado, que é, no caso da mitologia do escorpião e do próprio animal, né? Porque nós temos que ver, é um animal nervoso, Uhum. né? O escorpião. E ele é cego, é um animal cego. E ele não consegue nem sequer identificar outro escorpião. Ele ataca o que Se vê chegar na perto frente. dele. Aham. Exato. Ele ataca se for um escorpião, o que for. Tanto é que quando o acasalamento, né, deles, aquilo é uma luta Uhum. antes que eles se reconheçam. E ele, por norma, ele só precisa de uma picada, né? Ele dá uma picada e acabou a conversa. O Miro, além do paleio que ele joga pra cansar a pessoa, ele dá 14 agulhadas antes, né? São as 14, são fazer 13 sofrer, agulhas e uma entendeu? fatal. Tem que fazer Exato. sofrer. Então, essa característica já vai um bocado diferente da representação do animal e da mitologia, É que porque tem ele que só ter precisa tempo de uma. tela, né? Pra mostrar o rapaz. Mas é engraçado isso, que isso seja colocado. E até esse comportamento um pouco explosivo também pode partir daí, né? Que talvez tenham pensado nessa característica em particular do animal para colocar no personagem, justamente por causa disso. Porque a rigor, eu acho que não preciso dizer isso, mas vou dizer de qualquer forma, o Canon é muito mais forte que o Miro. Sim, Exato. Se ele E ele não fosse pensa. pensar, ele não teria atacado o cara, entendeu? E Então, essa característica vê-se no Cardia também, porque o Cardia, ele tem aquela condição, certo? Ele tem um problema no coração e ele sabe que uma hora ou outra não adianta o Degel, ele ajuda ele, mas é uma coisa, um alívio, né? Uma coisa que ele tem. Vai acabar por morrer. Então, ele tem aquela sede de morrer gloriosamente. Então, que até é aquela impressão que nós temos é ele procura a morte, ou seja, ele quer ir contra os mais fortes, ele quer ter uma briga, mas você não entende se ele quer se matar, se ele não quer. E a característica do escorpião é justamente que quando ele se vê em perigo iminente, que ele não vai conseguir se safar, ele próprio se pica. Ele se mata. Então eu acho que isso foi bem colocado no Cardia. Cardia tem essa coisa de buscar a morte, né? Até parece ele fica louco, assim, ele quer aproveitar tudo, né? Fazer tudo, né? De jeito que ele consiga sentir fazer o melhor que ele pode naquela situação, assim. Ao mesmo tempo E ele é não louco, se importa. assim, meio insano, assim. Vocês têm essa impressão que eu tenho de que os personagens de Escorpião tendem a ser autodestrutivos, nesse sentido mesmo que a Dana tava falando? Porque, tipo, eu lembro que o Milo, né? O Milo, ele se joga também, né? Em alguns momentos, até em Soul of Gold, em Alma de Alma, a gente viu momentos disso, né? Que ele vai pra cima dos personagens, né? Até aquele momento que eu acho épico, que ele enfrenta o Camus, né? E os guerreiros deuses lá no campo de batalha. Aí ele acaba caindo numa armadilha, né? Fica preso numas chamas e o Saga vem salvar ele, né? Lindo! E ele se joga mesmo, né? Ele de fato se joga. Quando ele também na Yggdrasil para destruir as raízes também, ele se joga também, ele se sacrifica pelos amigos dele para isso, né? Ele depois ele é levado. A gente achou também recentemente, a gente vê também esse aspecto dele aceitar a semente maligna no corpo dele para poder ter acesso ao mundo da Ares, né? A dimensão onde a Ares se encontra, para ir enfrentá-la também, enfim. E a Sônia também, que é de Escorpião, que ela morreu, bem dizer também, porque ela não conseguiu controlar o próprio cosmo dela e meio que se explodiu, né, por assim dizer. Então é impressionante como isso que a Dana falou também meio que se encaixa com essa coisa, né, de eles são um tanto autodestrutivos, né, eles vão aos extremos sem se importar e sabendo que podem até morrer mesmo, né, como o Cardia, que tinha aquele problema no coração e isso não impediu ele, né, de ir até o final. Então é impressionante.
Temos então, pessoal, o nosso podcast. Já? Considerações finais. Eu acho que sim. Acho que também é assim, é para o pessoal ver se é isso que eles querem, não é? Tipo, se é esse tipo de podcast que pode ser levado, se eles gostam, ou se eles preferem o nosso formato anterior, né? Ah, sim, Que pessoal, era- por favor, deem feedback. Coloquem aí pra gente o que vocês acharam, o que precisa melhorar. Se vocês gostaram mais dessa função de ser em formato live, até pelos comentários que a gente consegue ir acompanhando, né? Porque foi uma forma que a gente encontrou de ter um pouquinho mais de contato com vocês e voltar a falar sobre mitos, que afinal a gente gosta bastante. Eu, pelo menos, sou apaixonada por mitologia. E, enfim, deixem os comentários de vocês, por favor. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Muito obrigada, Danda. Estou muito feliz. Eu é que agradeço muito por estarem aqui, né? Me aturando. Né? É Sou isso. eu. O Miro do grupo sou eu, não sei se vocês repararam. Então, muito obrigada. Muito bom. Então, muito, muito, muito obrigada, Alan. Obrigada, Aline. Prazer. Obrigada, Laura, que Eu chegou mais no agradeço. finalzinho. Ainda não tinha conhecido a Laura, né? Enfim, prazer. Também não. Prazer. Prazer, né? Dan. E até logo mais, minha gente. Esperemos que logo tenhamos mais informações sobre esses personagens, né? Pra ter comentado por aí, né? então. Principalmente. Saudades de lives de notícias também, né? Não tem uma notícia pra nós comentar. Tem sempre Também. Sempre sai alguma coisinha, né? Mas a gente nunca se organizou mais pra fazer esse apanhadão, né? Das notícias e tal. A gente pode, de repente, fazer um balanço geral no final de agosto. 2020, de repente. É porque esse ano não foi muito, não teve também muita coisa, né? Então. Sim, esse teve. ano. Ai, meu Deus. Teve Esse ano- coisas, mas coisas que foram eclipsadas, né? Por essa pandemia, esse clima todo. Então, Sim. a gente poderia comentar, né? Fazer um apanhadão geral no final de agosto. Vamos ver o que a galera acha aí. Comenta aí. Diga nos comentários se querem, se daria afim. Vão nas redes sociais, aperta o Bruno também. Pra fazer. Apertem mesmo. Aperta pra ele pagar a gente também, que a gente tá aqui no Ah, pendura. pois é, não tá pingando cachê aqui pra nós, não. Depois reclama que não tem podcast de mito, tá vendo? A menina não recebe há 3 anos o cachê, vai fazer negócio de graça. É. Inclusive, hoje tivemos uma informação Opa, quase nível ratinho. Né? Que o Tatsubi, né? Tem parente. Tatsumi tem parente. Tem um irmãozinho. vítima, Lia. Que é o pai da. Irmãozinho que não vou falar. presta. Se eu falar, acho que eu vazei de novo. Vai ficar. Eu ia dar de volta. Vai cortar. Então tá, gente, muito obrigada, muito boa noite pra vocês. Beijo pra todo mundo que apareceu, Renan, Rafael, Boa noite. Breno, Gordinho. Um beijo pro Alex. Beninho, Alex, que comentou, realmente, o André, quem mais? Cucurica, a Estela, o Jefferson, Augusto, nossa, um monte de gente. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Valeu. Até Tchau, mais, pessoal. pessoal. Tchau, Obrigada. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até Fiquem mais. bem. Cuidem.空高く掲げよう道を照らす命のきらめき目に惹かれるそれは聖太の幸せ掃除機解き放てよ燃えるコスモ勝利を抱く明日のために目指す希望の色は
ち止まるな若き勇者未来を阻むものはない